Olá, seja bem-vindo ao canal Verdade do Criador. Obrigado por você estar aí neste vídeo, acompanhando o canal, por ter se inscrito. Agradecer a todos que se inscreveram aí no canal e estão ajudando a divulgar essa mensagem. Tem muitos comentários também negativos, mas essas coisas são normais, porque a Escritura deixa claro que o trigo e o joio crescem juntos, então não dá para colher só o verdadeiro Messias que vai saber diferenciar quem é quem. Então, fica à vontade, não tem problema, ajuda a divulgar aí o canal. E hoje especificamente, quero falar sobre um assunto muito importante, que é um engano, literalmente um engano, que já vem há mais, olha, milhares de anos, mais assim, vamos dizer por baixo de 2000 anos. Então vamos falar sobre esse assunto, e que é literalmente um pecado muito grave, um pecado mortal, vamos dizer assim, mas que as pessoas estão nem aí, faz parte até de música, tá nos bares, na boca dos bêbados, então é normal. Vamos falar sobre o nome pagão, o título pagão que as pessoas dão para o Criador, achando que é para o Criador, e elas chamam ele de Deus. Eu também já chamei de Deus na minha ignorância, há um tempo atrás, eu também chamei de Deus, porque todos fomos ensinados assim, né? Então, eu vou ler o versículo que está aqui, ó, um versículo só, que está no livro de João, apóstolo amado, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu ao Pai. Aqui o certo seria, João com certeza escreveu assim: ninguém jamais viu ao Pai, ao Criador. Mas o Filho unigênito, que estava lá junto do Pai, está lá junto do Pai, este sim o revelou. Mas, quando imprimiram isso aqui, que é as Escrituras Sagradas que dizem, né? Que a verdade está aqui dentro. Literalmente, a verdade está aqui dentro. Mas 90%, não, acho que 80%, é mentira. É literalmente mentira. E você não consegue entender essas coisas, porque o sistema religioso pegou, colocou tudo no caldeirão e mexeu e te dá assim, da boquinha, tipo um chazinho. Aí você come, toma, eita aí. Mas aqui João, ele está dizendo isso. Mas o sistema religioso, quando imprimiu a Bíblia, começou a ter os papéis, a primeira impressora, né, no ano de 1300 aproximadamente, é história. Aí o sistema religioso colocou da seguinte maneira: ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que é o Filho, que está junto do Pai, agora se colocar o Pai, é quem o revelou. Então eu peço literalmente ao Pai, verdadeiramente ao Pai, o Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Criador dos céus e da terra, que derrame sobre a tua vida o Espírito da verdade. Sim, o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não conheceu e não conhece. Por quê? Porque esse Espírito é derramado somente àqueles que buscam a verdade do verdadeiro Criador e verdadeiro Messias. Então, quem está nas religiões, está aí no sistema religioso, esse não consegue ter acesso ao verdadeiro Espírito da verdade, o Consolador. Tá, sim, esse tem acesso ao Espírito Santo, né? O Espírito do engano desse mundo. Então, que o Pai derrame sobre a tua vida o Espírito da verdade. E que você, abra esses ouvidinhos espirituais aqui para ouvir. Porque se você não tem mais a centelha divina, você pode até ficar ao final desse vídeo, mas você não vai entender nada. Essa mensagem
é literalmente, especificamente para quem ainda tem a centelha divina em si. E aí o Espírito da Verdade vai acender, e você vai passar a ter curiosidade, você vai passar a ter interesse, vai buscar, o seu espírito vai entrar em comunhão com o Espírito da Verdade, e aí sim você vai passar a buscar a verdade do Criador. Se não, para você vai ser só uma besteira, um doido aqui falando, um herege, um anátema, como alguns me chamaram. Então, vamos lá. O vídeo de hoje espero que não fique tão longo, né? Porque mas se ficar longo é melhor, se você assistir tudo, vai dar mais visualizações, né? Então, bora lá, se inscreva aí no canal, deixa o like, faça um comentário, me ajuda lá, o canal está em crescimento. Então me ajuda, conto com a tua ajuda, tá? Como surgiu esse nome, vou tirar meu óculos agora, como que surgiu esse nome Deus, esse título pagão Deus, como que surgiu isso daí? Quando o verdadeiro Messias andou aqui nessa terra, veio aqui nessa terra e fez todas as suas maravilhas, seus milagres, curou, libertou, expulsou demônios, falou a verdade do Pai, revelou a verdade do Pai. Sim, revelou a verdade do Pai. Nesta época, o domínio antes era dos gregos, mas de alguma maneira o Império Grego foi absolvido pelo Império Romano e passou a ser o Império Romano. O Império Romano era bem tranquilão, ele não tirava ninguém daqui, colocava para lá, trazia de lá e colocava para cá, não, cada nação, cada povo podia viver e servir e cultuar seus deuses, era livre, desde que pagasse os impostos a Roma. Zaqueu, lembra de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, então eles cobravam impostos do povo, inclusive do seu próprio povo, e mandavam para Roma. Era uma coisa de louco, mas era a época desse jeito aí. Então, já após a morte do verdadeiro Messias, esse título, Deus, meu amigo e minha amiga, ele passou a existir após, mas bem depois da morte do verdadeiro Messias. Porque enquanto o verdadeiro Messias e Salvador, eu não estou falando de nomes, quem acompanha o canal sabe que eu abomino nomes, então eu não estou falando aqui o nome do verdadeiro Messias, que era do cristianismo, X ou X. Não. O verdadeiro Messias, sim, ele teve sim um nome, mas este nome que ele teve foi para esta terra. Se você conseguir entender isso, você já vai dar um passo muito grande na tua libertação. O nome que ele usou, o nome que ele recebeu aqui nesta vida, nesta terra, quando ele nasceu e viveu aqui, foi para esta terra, meu amigo e minha amiga, foi aqui, tá? Então, porque o verdadeiro Messias, ele é o primeiro, ele é a primícia, ele é o primogênito. Então, lá no reino espiritual, quando ele estava lá no reino, antes de vir para cá, ele tem o seu nome, ele já tem o seu nome lá, junto ao Pai, numa língua que nós não conhecemos, meu amigo, minha amiga. Então, ele já tem o seu nome lá ele tem o seu verdadeiro nome. Quando ele nasceu aqui, ele recebeu sim um nome que foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 7. Isaías, o profeta do Criador, profetizou o nome do Messias. E se cumpriu no seu nascimento, Mateus 1:23. Então, Velho e Novo Testamento, duas testemunhas, confirmou-se o nome do Messias e ele viveu aqui nesta terra com este nome. Mas quando ele morreu e ele ressuscitou e ele subiu aos céus, este nome já não tem mais poder nenhum, meu amigo, minha amiga. Se você entender isso, você quebra completamente o sistema religioso, porque esse nome dele não tem mais poder nenhum, mas nenhum mesmo, porque ele voltou para o Pai, e lá ele é chamado pelo seu nome, seu verdadeiro nome, que quando ele vier, está em Apocalipse isso, quando ele vier, e aqueles que vencerem, aos que vencerem,
eles vão conhecer o meu novo nome, ele vai voltar com o seu novo nome, que somente os vencedores, os eleitos, aqueles que guardaram a sua palavra aqui, que o conhecer, saber o seu novo nome. Se você não o conhecer, você nunca vai saber o seu verdadeiro nome. É por esse motivo, meu amigo, minha amiga, que tem um versículo, vou colocar aqui, ó, que diz assim, que muitos, mas é muitos mesmo, milhares de milhares, é muitos, mas acho que 80% ou mais da população mundial vai chegar diante do verdadeiro Messias e vai dizer assim: mas nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome, libertamos em teu nome, fizemos ofertas em teu nome, cantamos em teu nome, criamos música em teu nome. Ai, vai ser uma choradeira só. O verdadeiro Messias, com o seu nome verdadeiro, lá no reino dos céus, vai olhar para esses mais de 80% de, infelizmente, condenados e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, não vos conheço. Mas eu frequentava tal igreja, apartai-vos de mim, eu nunca fui nessa igreja, eu mandei você entrar nessa igreja? Não, não mandei, eu falei para você não entrar pelas portas largas e você entrou, então você está, maldito. Mas bora lá, seguir aqui com o vídeo, é sobre o título pagão Deus. Após a morte, ressurreição e ascensão do verdadeiro Messias aos céus, os discípulos dele continuaram pregando o evangelho, ganhando almas. Aí começa o livro de Atos dos Apóstolos. Aí eles continuam pregando, ganhando almas, e todos os dias o Criador, o Pai, vai acrescentando as almas que deveriam ser salvas. Então veja aí, quando você pega esse capítulo de Atos, as almas que deveriam ser salvas. Então o Pai sabe quem que vai ouvir, quem que não vai. Que na realidade, meu amigo, minha amiga, tudo já aconteceu. Tudo já aconteceu. O Pai, para ele não tem tempo, não está limitado ao tempo. Então ele já sabe quem se salvou, quem não se salvou. Ele já sabe. Então o Pai vai acrescentando quem que deveria ser salvo. E aí, o sistema religioso da época, que ainda não tinha igreja católica, não havia ainda igreja católica, havia os imperadores malignos, os carrascos, eles perseguiam os discípulos, amando de quem? Amando da época, isso está no livro de Atos, dos saduceus e fariseus, os guardadores da Torá, os mesmos que prenderam o verdadeiro Messias, interrogaram ele, e pediram a cabeça dele, literalmente, crucificam. Mas nós temos aqui Barrabás, solta Barrabás. Então, o sistema religioso daquela época, o falso profeta daquela época, ele entregou o Messias e perseguiu os verdadeiros discípulos do verdadeiro Messias, porque eles falavam a verdade. E essa verdade ia contra a Torá, mas não fazia mal nenhum para Roma. Não, Roma não estava nem aí, só que os saduceus e os fariseus, não satisfeitos em matar o Messias, em assassinar o verdadeiro Messias, eles agora perseguiam os seus discípulos também. Eles mataram Pedro, mataram todos os discípulos, foram matando um por um, jogados na arena dos leões e comidos, enfim. Tudo isso com consentimento dos guardadores da Torá. Esses mesmos aí que hoje dizem assim que eles têm o Corban, que eles servem ao Messias. Eles mataram o Messias. Os ortodoxos ainda não receberam o Messias, eles não acreditaram naquele Messias. Mas os messiânicos, eles têm o Messias chamado, Eles têm. Então, eles também não entenderam isso. Guardam a Torá e têm o Messias. Como que isso é possível? Se o Messias pregou contra a Torá, foi inimigo dos saduceus e dos fariseus. Quer prova maior? Tem Nicodemos, que era fariseu, guardador da Torá, e que mudou de lado, passou a seguir o verdadeiro Messias. Então, tem coisa errada aí. Se Nicodemos tinha tanta certeza na Torá, por que ele largou a Torá e ouviu o Messias e passou a seguir o Messias?
José de Arimateia também, outro guardador da Torá, passou a seguir o Messias, deixou a Torá. Mas agora tem um que é clássico. Esse é top demais. Shaul, ou não sei como que seria o nome verdadeiro dele, mas Paulo, ele mesmo deixa claro, segundo a lei eu fui fariseu, da tribo de Benjamim, guardador fiel da Torá, aos pés de Gamaliel. Paulo queria matar todos que falassem do verdadeiro Messias. Ele viu lá quando Estevão estava sendo morto e ele queria apedrejar também, mas ele não tinha idade ainda para apedrejar. Então ele ficou lá tranquilo, mas ele queria ver Estevão morto. Ele consentiu na morte de Estevão, porque Estevão falava do verdadeiro Messias, do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Estevão falou que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens. Falou contra a Torá. Então Paulo queria matar ele. Paulo tinha um guardador fiel da Torá, tinha um ódio do Estevão, de todos que falassem do verdadeiro Messias. E aí pegou cartas e foi lá, pediu cartas e foi perseguir os que falavam do verdadeiro Messias, porque eles estão falando contra a Torá. Como que pode isso? Só a Torá existe. Então, no caminho, ele encontra-se com o verdadeiro Messias. E daí, o que acontece? Você sabe depois. Ele considera tudo aquilo que ele viveu. Ele diz, eu considero tudo que eu vivi, acreditei como lixo, esterco, por amor ao verdadeiro Messias. Só que no sistema religioso, mais tarde, colocaram lá o nome pagão, outro nome pagão, e mudaram o nome de Paulo, e você recebeu isso. E você acredita que Paulo adorou Jesus Cristo, ou Yeshua, ou Yahusha, ou Yahushua, ou Yahusha. Esses nomes vieram bem depois, meu amigo, minha amiga, bem depois mesmo. Infelizmente, você não pesquisa e está sendo enganado. Mas o título Pagão Deus surgiu na criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Constantino, ele quer prestar uma homenagem aos povos gregos. E aí, todos os impérios, isso era normal, todos os impérios terem uma trindade, 3 deuses. O Império Egípcio tinha sua trindade, o Império Babilônico tinha sua trindade, o Império Assírio tinha sua trindade, enfim, todos os impérios que vinham antes tinham as suas trindades. E o Império Romano também formou a sua trindade, só que agora eles formaram uma igreja, e essa igreja passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, a primeira igreja. Então você que é crente aí, ó, você não pode falar mal da Igreja Católica Apostólica Romana, porque vocês vieram da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aí Constantino cria a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles começam a trazer pessoas de todo tipo, todo lado, não importa. Só você pode vir. Venha com seus ídolos, aqui é tudo liberado. Isso ia totalmente contra a palavra do verdadeiro Criador. Então os discípulos que ainda restavam, eles fugiram, porque se eles falassem contra, eles eram mortos. E muitos foram mortos e queimados, e são os mártires, que a Igreja Católica Apostólica Romana chama de bruxos. E queimaram. Mas você não pesquisa, né? Então, para você, eram malignos que foram queimados e mereciam. O verdadeiro Criador nunca, mas nunca pediu para que ninguém matasse ninguém. O mandamento é não matarás, não assassinarás. Então, como que alguém tinha prazer de matar outra pessoa? Por quê? Em nome do verdadeiro Criador? Não. Aí, baseado nisso, na trindade dos outros impérios, criou-se a trindade romana, que não tem nada a ver com o Criador, porque o Criador é um só. E o Filho e o Pai são um só. Só existe um Criador, um só, não existe 3. Então aí vamos dar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade.
Essa é a trindade que o mundo adora, meu amigo. Essa é a trindade que você foi ensinado a adorar. Pai, Filho e Espírito Santo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca teve nada a ver com o verdadeiro Criador, nunca. O verdadeiro Messias nunca abriu igreja nenhuma. Ele viveu muito antes desse período. Ele nunca ensinou a abrir igrejas, muito pelo contrário, meu amigo, minha amiga. Ele dizia assim, não entre pelas portas largas, porque larga é o caminho que conduz à perdição. Agora, como é que ele vai mandar abrir uma igreja e ele vai estar lá dentro? Entenda, meu amigo, quem abriu a igreja, quem começou essa igreja, foi ele. E para homenagear Zeus, deus da mitologia grega, os gregos têm uma mitologia demais, eles adoram a mitologia, eles têm deus para tudo que é coisa, né? Mas o principal deus deles é Zeus. E Paulo diz, né, na carta dos apóstolos, né, do livro dos Atos dos Apóstolos, que o templo do diabo estava em um determinado lugar e lá tinha a imagem de quem? Zeus, uma estátua de mais de 30 metros de altura. Templo do diabo na terra. Paulo foi até lá, está nesta carta aqui. Vou achar o versículo e vou colocar aqui ainda para você. Então, meu amigo, minha amiga, para homenagear os gregos, foi dado este nome do Pai, Deus, mas que não é o verdadeiro Criador. Ninguém nunca viu a face do verdadeiro Criador. Moisés não viu a face do verdadeiro Criador, meu amigo. Pare de ser enganado. Moisés viu face a face esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele viu face a face esse aqui, ó. Esse aqui que Moisés viu face a face. Não foi o verdadeiro Criador. Ninguém. João está deixando claro que ninguém viu a face do verdadeiro Criador. O Messias diz depois também que ninguém subiu aos céus. Ninguém falou, ouviu a voz do Pai. Ninguém viu a face do Pai. Então, meu amigo, minha amiga, estão te enganando. Estão te enganando e você está comendo com farinha, ó. Tomando igual leitinho, ó. Esse é chá, tá, gente? Esse é um chá maravilhoso, tá? Aconselho você a tomar. Então, aí está o nome Deus, título Deus, que significa Zeus, Zeus, o Deus deste mundo. E você invoca toda hora. Você olha para o teu filho e fala, Deus te abençoe. A mesma coisa que você está dizendo, o diabo te abençoe. Deus te abençoe. Você olha para o Deus te abençoe. Bom dia, Deus te abençoe. Ah, alguém te dá uma coisa, ah, Deus te abençoe. Você está entendendo? Isso foi criado para que você, desde 2000 anos para cá, você colocasse aqui, ó, essa tua liga de sapo. E você fale, porque a tua palavra tem poder. Então, quando você fala, você está materializando, você está adorando Ele, ó, adorando Ele. Você não sabe, ou não sabia até agora, mas a partir de agora você sabe. E se você continuar invocando esse nome pagão Deus, esse título pagão Deus, é consciente a partir de agora, e você não tem perdão. Eu não queria ter te falado isso, mas azar teu. É melhor você saber. É melhor você saber e tomar a tua decisão do que você continuar fazendo errado e ser condenado mesmo sem ter direito de decidir nada. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o título pagão que foi criado para homenagear Zeus, o Deus deste mundo. O Deus deste mundo, na figura do diabo, Lúcifer, enfim, é ele. Quando você fala Pai, Deus, você ora e olha para os céus, meu Deus, eu estou falando aqui, mas eu não estou falando de dentro de mim, eu estou falando por causa do vídeo. E eu tenho uma abominação esse título, Deus. Se alguém fala, Deus te abençoe, eu falei, tô fora, fique com você. Eu sei muito bem que esse nome pagão, esse
título pagão, Deus nunca foi, nunca será o nome do verdadeiro Messias. Nem Hashem, nem Deus, nem Jeová, não. Ninguém viu a face do verdadeiro Messias, ninguém ouviu a sua voz. Como que alguém vai dizer para você, o nome é esse, o nome é aquele, o nome é aquele? É mentira, é mentira, é mentira. Esse cara aqui, o chifrudo, ele sim conhece o Criador, ele sabe o nome do Criador, então ele está te dando outros nomes para que você nunca se dirija ao Criador verdadeiro e se dirija a Ele, adore a Ele. Então você que está aí nesse vídeo, se morrer na religião já sabe, não tem perdão, meu amigo, minha amiga, porque o verdadeiro Messias, ele deixou a sua palavra, sua verdade está aqui, ó. Sim, está misturada com muitas mentiras, mas se você fizer obedecer o que ele disse, examinai as escrituras, examinai, e você ali, ó, examinar as escrituras, você vai entender. E se você pedir para o Pai, o verdadeiro Pai, que não se chama Deus, não se chama Deus, pode notar, meu amigo, minha amiga, esse título pagão, ele está em todo lugar. O cara enche a cara, bebe que nem condenado, e ele fala, Deus te abençoe, Deus é um título pagão que qualquer cachorro, qualquer um pode falar, meu amigo. Qualquer um pode falar, porque não é o nome do Criador. Só que enquanto você não sabe, o Criador tem paciência com você. Ele é longânimo, ele é benigno. Então ele tem paciência com você, porque você está na inocência. E você está se referindo a ele com esse título pagão, blasfemando contra ele. Deus me ajude. Mesma coisa que você olhar para os céus para falar com o verdadeiro Pai e você xingar ele de Zeus, chamar ele de Zeus. Ele não vai te ouvir. Você está se referindo a outro nome, a outro indivíduo, a outra entidade maligna. Mas enquanto você estiver na inocência, o Pai não vai julgar você, não vai levar em consideração. Mas se você morrer e não buscar a verdade, você, ó, o nosso tempo é aqui, é nesse momento, nesta vida, nosso tempo. Não há reencarnação, não há outra vida, meu amigo. O teu tempo é aqui e você precisa se libertar aqui. Se você não fizer isso, você vai morrer, mesmo na ignorância, você vai morrer, vai ser condenado. Morrer, vai ser condenado. Se você morrer no título Deus pagão, um nome pagão, dentro das religiões, qual o compromisso do Criador com você? Qual o compromisso? Ele é justo, ele é justiça, ele deu um tempo igual para todos nós. Todos nós somos iguais perante ele. Ele deu um tempo igual para todos nós. Então, se o teu tempo você não aproveitou para descobrir a verdade, como que ele agora vai, vou dar um jeitinho brasileiro aqui e vou dar uma chance a mais para esse coitado aí que foi enganado pelo sistema religioso, mas ele não... Coitadinho, não tem essa não, meu amigo. O Pai é justo, por isso que eu tô aqui falando pra você. Tudo de bom. Seja maluco mesmo e se inscreva no meu canal, deixe teu like, faça um comentário, mas se inscreva e me ajuda aí. Tudo de bom. E não fale mais esse título pagão. Deus, isso daí é uma abominação, é uma maldição na tua vida, tá bom? Agora você já sabe que o verdadeiro Criador nunca se chamou por esse título pagão. Deus, quem se chama é Ele. Então pode chamar Ele. Você já vai nas igrejas, tá pecando contra o Pai, contra o Filho, nas igrejas, teimando, ainda vai lá e faz, invoca Ele. Próximo vídeo vamos falar do Espírito Santo. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou falar tudo do Espírito Santo. Você vai saber quem é o Espírito Santo, quem é esse Espírito do engano, tá bom? Se inscreva no canal.